e podemos celebrar juntos a Páscoa, a celebração daquilo que o Senhor Jesus realizou em favor das nossas vidas. Eu queria convidá-los, queridos, para abrirem suas Bíblias. João, Evangelho de João, capítulo 21. E eu queria que os irmãos deixassem aí as Bíblias abertas. E eu vou pedir para o Guilherme colocar um slide para mim ali, por favor, Guilherme. Olha que bonitinho esse ovo, especialmente o de lá. Bonitinho, não é? Isso rodou Brasil afora, provavelmente mundo afora. Esse outro aqui já é um negocinho melhor. Feliz Páscoa. Páscoa é oportunidade de reflexão, união, é o esforço para ser uma pessoa melhor, é gratidão, família, amizade, é amor, é celebrar a vida, feliz transformação. O que tem de errado lá naquele primeiro ovinho lá? Primeiro é o azul lá. O que tem de errado lá no primeiro? O azul. Tudo errado. Páscoa não é coelhinho. E outra coisa, gente, negócio mais absurdo, coelho em ovo. E eu não conheço que mundo existe que coelho nasce do ovo. Você já conheceu algum coelho que nasce do ovo? Não existe, gente. E esse outro coelho, esse outro ovo? O que tem de errado ali? Só mensagem bonita, não é? Mas está tudo errado. Páscoa não é aquilo. Páscoa não é aquilo. Aquilo ali é boa intenção, é mensagem positiva, é um monte de coisa boa ali. Mas desde que não estivesse escrito Páscoa aquele Páscoa torna o restante ali tudo errado. Páscoa não é nada daquilo ali. De forma bem simples, vamos ver o que é Páscoa. A Páscoa. Muita gente pensa que a Páscoa é aquela época que ganhamos ovos e chocolates e comemos um tão com a nossa família. Mas Páscoa não é isso. Páscoa é a maior história de amor que o mundo já viveu. Foi quando Deus, por amar tanto a todos nós, mandou o seu Filho Jesus para morrer por nossos pecados. Sim, Ele se entregou por nós. Na Bíblia, em João 3,16, está escrito: porque Deus tanto amou o mundo, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. A morte não venceu Jesus. Ao terceiro dia, Ele ressuscitou. Sim, Ele vive. E se hoje nós temos vida, temos porque Cristo nos amou. Deus é amor. E Páscoa é isso, o amor de Deus por todos nós. Nós, de Três Palavrinhas, desejamos a todos vocês uma Páscoa cheia de Jesus. Porque Ele me salvou, porque por mim se entregou. Vamos orar, queridos. Deus eterno, nós bendizemos e glorificamos o Teu nome nessa noite, porque nós podemos celebrar a Páscoa, celebrar de forma grata o amor do Senhor revelado em Cristo Jesus. Somos amados a tal ponto que isto custou a vida do Teu Filho Jesus. Te louvamos, te engrandecemos e pedimos, ó Pai, no nome de Jesus, fale conosco, nos abençoe nesse momento de meditação da Tua palavra.
para que assim, ó Deus, nós possamos perceber a grandeza do amor do Senhor e termos uma resposta motivada pelo amor do Senhor pelas nossas vidas. No nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. João capítulo 21, eu leio esse texto, queridos, acompanhem, por favor. Depois disso, Jesus apareceu novamente aos seus discípulos à margem do mar de Tiberíades. Foi assim. Estavam juntos Simão, Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e 2 outros discípulos. Vou pescar, disse-lhe Simão Pedro, e eles disseram, nós vamos com você. Eles foram e entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. Ele lhes perguntou, filhos, vocês têm algo para comer? Eles responderam que não. Ele disse, lancem a rede do lado direito do barco e vocês encontrarão. Eles a lançaram e não conseguiam recolher a rede, tal era a quantidade de peixes. O discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro, é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo-o dizer isso, vestiu a capa, pois a havia tirado, e lançou-se ao mar. Os outros discípulos vieram no barco, arrastando a rede cheia de peixes, pois estavam apenas a cerca de 90 metros da praia. Quando desembarcaram, viram ali uma fogueira, peixes sobre brasas e um pouco de pão. Disse-lhes Jesus, tragam alguns dos peixes que acabaram de pescar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a praia. Ela estava cheia, tinha 153 grandes peixes. Embora houvesse tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus lhes disse, venham comer. Nenhum dos discípulos tinha coragem de lhe perguntar, quem és tu? Sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e deu a eles, fazendo o mesmo com o peixe. Esta foi a 3ª vez que Jesus apareceu aos seus discípulos, depois que ressuscitou dos mortos. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro, Simão, filho de João, você me ama mais do que esses? Disse ele, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus, cuide dos meus cordeiros. Novamente Jesus disse, Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus, pastoreie as minhas ovelhas. Pela 3ª vez ele lhe disse, Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado por Jesus lhe ter perguntado pela 3ª vez, você me ama? E lhe disse, Senhor, tu sabes todas as coisas e sabes que eu te amo. Disse-lhe Jesus, cuide das minhas ovelhas. Digo-lhe a verdade, quando você era mais jovem, vestia-se e ia para onde queria, mas quando for velho, estenderá as mãos e outra pessoa o vestirá e o levará para onde você não deseja ir. Jesus disse isso para indicar o tipo de morte com a qual Pedro iria glorificar a Deus. E então lhe disse, siga-me. Pedro voltou-se e viu o discípulo a quem Jesus amava o seguia. Este era o que estivera ao lado de Jesus durante a ceia e perguntara, Senhor, quem te irá trair? Quando Pedro o viu, perguntou, Senhor, e quanto a ele? Respondeu Jesus, se eu quiser que ele permaneça vivo até que eu volte, o que lhe importa? Quanto a você, siga-me. Foi por isso que se espalhou entre os irmãos o rumor de que aquele discípulo não iria morrer. Mas Jesus não disse que ele não iria morrer, apenas disse, se eu quiser que ele permaneça vivo até que eu volte, o que lhe importa? Esse é o discípulo que dá testemunho dessas coisas e que as registrou. Sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Jesus fez também muitas outras coisas. Se cada uma delas fosse escrita, penso que nem mesmo no mundo inteiro haveria espaço suficiente para os livros que seriam escritos. Queridos, nós vimos a diferença entre Páscoa e a diferença entre qualquer outra coisa
que tentam assemelhar-se à Páscoa, mas que não tem absolutamente nada a ver com a Páscoa. Esse texto nos mostra a realização daquilo que nós falamos hoje pela manhã. Jesus, quando ressuscitou, ele encontra com 3 mulheres que foram ao túmulo, e quando essas mulheres encontraram com Jesus, o recado de Jesus, a mensagem de Jesus para aquelas mulheres é: diga a Pedro e aos demais discípulos que eu estou indo para Galiléia, estou aguardando-os lá na Galiléia, eu estou esperando por eles lá. E eu já tinha dito isso para os discípulos, é o que Jesus transmite para aquelas mulheres. Cumpre-se aqui aquele propósito dos discípulos, depois de ouvirem o recado das mulheres, recado trazido por Jesus. Pedro com os demais discípulos, na verdade aqui não estão os 11, estão apenas 7 dos discípulos. Nós não temos notícia aqui de onde estavam os outros 4, faltavam 4 aqui. Mas 7 dos discípulos ouviram o recado de Jesus através das mulheres e foram até o mar da Galileia. Esse é um encontro formidável, um encontro diferente. O mar de Tiberíades aqui, queridos, é o mar da Galileia, é o mesmo mar com nomes diferentes. Mas esse texto aqui me chama a atenção por algumas coisas. E eu queria que os irmãos acompanhassem aqui o meu raciocínio, queridos, pensando no seguinte: o Evangelho de Jesus Cristo, a quem nós seguimos, que nós cremos, que nós dedicamos a nossa vida, é um evangelho que diz respeito a relacionamento e não a coisas. O evangelho não é uma doutrina, o evangelho é uma pessoa, Jesus Cristo. E esse relacionamento é desenvolvido quando nós recebemos de Jesus o resumo de todos os mandamentos. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, acima de todas as coisas. Amarás a ti mesmo e amarás ao teu próximo. Relacionamento de amor. Jesus, ele deseja encontrar-se com aqueles discípulos para manifestar esse desejo por relacionamento. E o que nós vemos aqui, queridos, é Jesus cuidando daqueles discípulos, cuidando desses homens, porque eles eram amados por Jesus. Toda a vida, todo o ministério de Jesus tinha a ver com o fato de que Jesus os amava. E algumas lições aqui que nós aprendemos com esse texto, nesse relacionamento entre Jesus e os apóstolos. Eu queria citar todos esses ensinamentos que eu vejo aqui, essas lições que eu vejo, mas eu gostaria de destacar apenas alguns. Primeira lição, queridos, primeira preocupação de Jesus: relembrar o propósito de vida daqueles homens. É interessante que aqueles homens vão para o mar da Galileia e eles dizem: vamos pescar. Passam a noite pescando e não conseguem pescar absolutamente nada. E quando amanhece, eis que um homem na praia diz: olha, tem peixe aí? Ele diz: não conseguimos nada durante toda a noite. Jesus, antes de ser reconhecido pelos discípulos, diz: lancem a rede do lado direito do barco, aí tem peixe. Queridos, isso é lembrança, memória. Os discípulos foram chamados, vários dos discípulos de Jesus, foram chamados numa situação muito semelhante. Passaram a noite toda pescando e não conseguiram pescar absolutamente nada. Jesus realiza um grande milagre, eles conseguem pescar. E aí Jesus faz o chamado para eles: eu não vos chamo mais agora pescadores de peixes, mas agora como pescadores de homens. É para isso que vocês vivem, é para isso que vocês existem. A primeira coisa que Jesus faz é trazer à memória daqueles homens a razão pelas quais eles seguiram a Jesus nos últimos 3 anos. Queridos, e nós? Quais são as lembranças que nós precisamos trazer ao nosso coração?
Quais são as memórias da nossa alma que precisam retornar ao nosso coração para lembrarmos por que é que nós estamos assentados aqui? Aquela experiência de conversão, de entrega, de quebrantamento, de consagração, de dedicação. O que é que você precisa ser lembrado nessa noite, nesse chamado para um relacionamento de amor com o Senhor Jesus? Segunda lição que nós aprendemos aqui: o Senhor Jesus ensina aqueles homens a lidarem com frustrações e fracassos. Aqueles homens passaram a noite toda pescando, mas o fracasso era muito, a sensação de fracasso e frustração era muito maior do que apenas uma noite mal dormida e sem conseguir coisa alguma. Era aquela frustração dizendo: gente, o que aconteceu conosco durante os últimos 3 anos? Do que valeu termos abandonado a nossa profissão, o nosso trabalho, abandonado pai e mãe para seguirmos a Jesus? E agora? Vamos pescar, não temos outra coisa a fazer. E Jesus, queridos, ele trata essas frustrações com aqueles discípulos e faz isso através da lembrança desse relacionamento pessoal, e ele então se dá a conhecer aqueles homens. Havia uma razão, havia um sentido, havia alguma coisa maior e melhor para aqueles homens, e eles deveriam estar atentos a essas coisas novas. Terceira lição: Jesus nos ensina e ensina aqueles discípulos, queridos, que quando se tenta muitas e muitas coisas atrás do sucesso, nem sempre as coisas acontecem, mas que a garantia do verdadeiro sucesso e da prosperidade em toda e qualquer área só vai acontecer quando ouvirmos a voz de Jesus. Aqueles homens sabiam pescar. Eles eram pescadores antigos, já estavam ali, conheciam o mar da Galileia, cada detalhe, o dia bom para pescar, o dia que não era para peixe, conhecia toda a movimentação das águas ali, mas passaram uma noite toda sem absolutamente nada terem conseguido. De repente, eles estão diante de Jesus, e Jesus diz: do lado direito, do lado direito. Queridos, nós corremos na nossa vida atrás de muito sucesso, de prosperidade, para termos as coisas, e não há em absoluto nenhum problema quanto a isso, nenhum problema. E se há um dos princípios que nós aprendemos na reforma do século XVI, é que nós precisamos correr atrás e trabalhar para produzir, e os países que cresceram dentro dessa cultura da reforma foram países que desenvolveram, que prosperaram, e nós precisamos ter essa consciência. Mas lembrem-se de uma coisa, queridos: o verdadeiro sucesso vem quando nós ouvimos a voz do Senhor Jesus. Certamente aquela pescaria maravilhosa, 153 grandes peixes, os pequenos foram descartados. Era evidência do cuidado de Deus, da voz de Deus, da sensibilidade, da prontidão daqueles homens em ouvirem a voz do Senhor Jesus. Do lado direito, do lado direito. Quantas coisas na nossa vida nós estamos precisando parar para ouvir, dizendo: Senhor, eu tenho pescado a noite toda, tenho corrido a minha vida toda, tenho labutado, tenho trabalhado, desgastado, acabado às vezes até com a própria saúde, e não tem acontecido nada. Qual é o lado? Qual é a direção? O que fazer? E aí a minha palavra, queridos, é que nós ouçamos, que nós escutemos a voz do Senhor Jesus Cristo. Quarto lugar, reconhecimento de que só Ele é capaz de prover as nossas necessidades. Só Ele é capaz de prover as nossas necessidades. É interessante que no versículo 13, ele pergunta para os discípulos, dizendo: vocês têm peixe? Mas quando eles vêm com peixe, Jesus já tinha um peixe.
Jesus não dependia da pescaria para suprir a necessidade daqueles homens, e além do peixe ainda tinha pão. A suficiência daqueles homens não se encontrava na sua pescaria, na sua profissão e no seu trabalho, mas encontrava na provisão que só o Senhor Jesus pode nos conceder. Quando eles vieram com os peixes, eles chegam lá e o peixe já está assado, e já tem pão, e Jesus serve para eles. Aqueles peixes são testemunhos vivos daquilo que Deus pode fazer, mas às vezes, mesmo se eles não tivessem pegado absolutamente nenhum peixe, eles teriam a provisão de Deus, gratuita, oferecida para eles. Queridos, nós precisamos trabalhar, precisamos pescar, precisamos correr atrás dos grandes peixes, mas não nos esqueçamos jamais, mesmo quando nós não os conseguimos, Deus provê para nós gratuitamente as nossas necessidades. A capacidade de descansar no cuidado, na provisão e na direção do Senhor sobre as nossas vidas. Mas, nesse texto, queridos, nós percebemos o Senhor Jesus ensinando a arte de dar, de oferecer. Filipe falou para nós aqui, antes do nosso momento de ofertas, de contribuição. Mas Jesus diz, vocês têm peixes, e aqueles homens, então, eles pescam, eles conseguem, e eles trazem até a praia, numa disponibilidade de oferecer, de dar. Eles estão ali prontos a dar. Queridos, como nós precisamos ter essa atitude positiva, sabendo que Jesus já tinha assado os peixes, mas se for preciso, a gente entrega mais aqueles. Disponibilidade. E essa disponibilidade acontece pelo fato de nós sabermos que a provisão vem do Senhor. É Ele quem supre as nossas necessidades, e o que nós podemos, nós oferecemos com alegria e com prazer. Mas, queridos, há algumas coisas que eu gostaria de chamar mais atenção do que essas lições iniciais. A primeira delas, depois dessas primeiras 5 lições que nós vemos aqui no texto. Esse texto aqui nos ensina de uma forma muito especial como é que Deus nos trata. Como é que Deus lida com os nossos fracassos? Como é que Deus lida com a pobreza da nossa espiritualidade, da nossa caminhada com Ele? Muitas pessoas, às vezes, e aí, rapidamente entrando numa questão doutrinária, teológica, muitas pessoas questionam aquilo que nós falamos a respeito da soberania de Deus na nossa salvação. E isso não tem a ver com santidade de vida, eu estou falando de salvação, que a salvação nos é dada gratuitamente pelo Senhor, gratuitamente. E nós não somos salvos pelo que nós fazemos ou deixamos de fazer. E algumas pessoas já me falam assim, pastor, mas aí fica fácil demais. E de certa forma é fácil mesmo, é fácil mesmo. É por isso que chama graça. É por isso que chama graça, porque não custa. Já custou para Jesus. Porém, queridos, Jesus, além de nos salvar, Ele deseja tratar a nossa vida, quem somos, o que fazemos, e Ele tem o jeito dele de nos tratar para isso. E Jesus aqui, Ele já tinha mandado o recado para Pedro, lá pelas mulheres, dizendo, Pedro não pode faltar. E eu fico imaginando esse encontro de Pedro com Jesus. Naturalmente, queridos, que Pedro aqui, eu neguei a Jesus. Eu neguei Jesus. Eu disse para Jesus que eu iria até o fim com Ele, eu morreria por Ele, mas eu neguei a Jesus. E Pedro está lá, diante de Jesus. Eu fico imaginando, queridos, se fosse eu no lugar de Pedro, eu estaria perguntando a mim mesmo, será o que Jesus vai perguntar para mim? Como que Jesus vai... Será que Jesus vai me comparar com Judas? Será que Jesus vai dizer para mim, olha Pedro,
sinto muito, mas depois dessa pisada na bola, você não pode mais ser pastor. Acabou. Isso poderia acontecer com várias, mas você como pastor não poderia ter pisado na bola como você pisou. E eu fico imaginando sentimentos que tomavam conta do apóstolo Pedro. Só que Jesus, ele chega diante de Pedro, e ao invés de perguntar: Pedro, você está arrependido, Pedro? Ao invés de Jesus perguntar para Pedro: Pedro, você promete que nunca mais vai me negar? Ou: Pedro, você reconhece que o seu pecado foi grave? A forma que Jesus confronta Pedro é totalmente diferente. E a confrontação de Jesus para com Pedro é: Pedro, você me ama? Pedro, qual é o tamanho do seu amor por mim? E é interessante que Jesus faz isso até de forma comparativa. Você me ama mais do que a esses? A pergunta de Jesus e a preocupação de Jesus para com Pedro era a reafirmação do amor que ele tinha por Jesus Cristo. Pedro, tu me amas, Pedro, tu me amas, Pedro, tu me amas. E é interessante, queridos, de que para cada negação de Pedro, Pedro negara Jesus por 3 vezes. Jesus pergunta para Pedro por 3 vezes: tu me amas? Para cada negação, uma renovação do amor. Para cada atitude negativa de Pedro, uma resposta afirmativa: Pedro, tu me amas? Queridos, e não há nada mais importante no nosso relacionamento com Deus do que essa nossa disposição e essa nossa entrega de amor a Jesus Cristo. E aí a pergunta que nós precisamos responder a Jesus não é necessariamente se nós fizemos todas as coisas certas, mas é se nós de fato amamos ao Senhor Jesus. Caio, tu me amas? Caio, você me ama? Essa é a pergunta. Karina, você me ama? Essa é a pergunta que Jesus faz para cada um de nós: qual é o tamanho e a nossa disposição de amar a Jesus acima de todas as coisas? Naturalmente, queridos, que a resposta nós conhecemos: Jesus, o Senhor sabe que eu te amo. O Senhor sabe que eu te amo. E é interessante que Pedro, quando Jesus faz a pergunta pela 3ª vez, João registra aqui: e Pedro ficou magoado. Pedro ficou chateado com Jesus, era cheio de chilique, cheio de milindre. Eu nego Jesus, mas eu não posso ser questionado 3 vezes, 2 já é suficiente. Queridos, eu penso que muitas vezes nós somos por demais semelhantes a Pedro, muito semelhantes a Pedro. Nós temos boas intenções, temos bons propósitos, temos uma disposição de andar com Jesus, mas olha, não me coloca no canto da parede não. Não me questione não, deixa eu seguir meu caminho do meu jeito. Jesus, o Senhor sabe que eu te amo, beleza. O Senhor Jesus nos trata, queridos, e Ele espera de nós um relacionamento firmado e baseado na nossa resposta de amor a Ele. E aí é interessante que lá numa das cartas do Apocalipse para as igrejas, ele diz: o que eu tenho contra vocês é que vocês não me amam como vocês me amavam antes. Vocês já perderam o primeiro amor. A minha pergunta é: nós amamos a Jesus? Responderíamos positivamente a essa pergunta e a esse questionamento de Jesus? O meu desejo, queridos, é que o seu amor pelo Senhor seja renovado dia a dia, e que isso nasça no seu coração como um sentimento espontâneo, mas também como uma resposta corajosa: eu amo a Jesus mais do que todas as coisas. Um próximo desafio que nós temos, ou uma próxima lição que nós vemos aqui, queridos, é que naquela restauração de Pedro, Jesus lembra a Pedro uma
responsabilidade que Jesus esperava que ele cumprisse. Cuida das minhas ovelhas. Cuida das minhas ovelhas. Jesus, ele restaura Pedro na base do amor, do relacionamento, como o pai do filho pródigo que acolhe o filho que outrora havia saído de casa. Mas quando agora Pedro é restaurado a essa comunhão, Jesus o lembra de uma responsabilidade pela qual ele havia sido comissionado. Pedro, lembra daquela primeira pescaria, lá daquela que eu te chamei para ser pescadores de homens? Lembra daquilo? Pedro, eu quero que você se recorde da razão pela qual você andou comigo por 3 anos e cuide desses homens que você pescou. Cuide das minhas ovelhas. E aí, queridos, eu gostaria de trazer uma palavra bem pessoal para nós aqui. Especialmente nós que somos membros dessa igreja. Nós precisamos aprender e lembrar que nós somos chamados para amar a igreja, para cuidar da igreja. E amar a igreja e cuidar da igreja, queridos, é muito mais do que cuidar do prédio. Não estou falando de igreja como prédio. O prédio para nós é apenas instrumento, é apenas meio para alguma coisa. Mas nós somos chamados para amar a igreja do Senhor Jesus. Nós somos chamados para amar as ovelhas. Pastoreia, cuida das minhas ovelhas. Não é ovelha de qualquer um. Não é uma ovelha qualquer que nós encontramos por ali. São as ovelhas de Jesus Cristo, ovelhas do grande pastor. Como é que nós temos nos preocupado, queridos, com esse cuidado mútuo? E aí alguns poderiam, não, mas isso aí é responsabilidade do pastor da igreja. Isso não está escrito na Bíblia não, queridos. É responsabilidade mútua. Há um princípio, especialmente no Novo Testamento, que nós chamamos de princípio da mutualidade, em que nós encontramos dezenas de vezes no Novo Testamento, mas também no Antigo, mas principalmente no Novo, uns aos outros, aconselhai-vos uns aos outros, socorram uns aos outros, sustentem uns aos outros. Se você ler o Novo Testamento, os Evangelhos, as cartas, você vai encontrar muito esse princípio, o princípio da mutualidade, em que nós cuidamos, nós pastoreamos, pastoreamos essas ovelhas do Senhor Jesus. Pastoreia as minhas ovelhas. Queridos, nós não podemos nos esquecer desta responsabilidade. Atos capítulo 20 diz que a igreja foi adquirida com preço do precioso sangue de Jesus. E agora nós temos a responsabilidade de cuidar dessas ovelhas que foram adquiridas com sangue precioso. Por fim, queridos, nós precisamos lembrar aqui de renovar o nosso compromisso pessoal com o Senhor Jesus. É interessante que nos versículos 20 a 23, nós encontramos aqui, além da pergunta de Jesus a Pedro, Pedro, tu me amas? E a resposta positiva de Pedro é, o Senhor sabe que eu te amo. Jesus vira para Pedro e diz, Pedro, então me segue. E Pedro está disposto a seguir, mas Jesus faz um alerta para Pedro, dizendo, olha Pedro, eu quero lembrar você aqui de uma coisa, quando você era jovem, você ia para onde você queria, mas quando você for velho, não vai ser assim. Você vai estender as mãos para que as pessoas te vistam, as pessoas vão te levar para onde você não deseja ir, e João nos explica o que Jesus estava querendo dizer com isso. Jesus estava querendo dizer para Pedro, Pedro, eu estou te lembrando que um dia você vai morrer, você vai cumprir a sua promessa, Senhor Jesus, eu estou disposto a ir até a morte, por amor ao Senhor. E Jesus está lembrando Pedro, dizendo, e é isso que vai acontecer com você. E Pedro, queridos, morreu não de morte natural, mas Pedro morreu crucificado de cabeça para baixo. É a história que registra isso. Pedro deu a sua vida pelo Evangelho. Pedro
depois desse reencontro com o Senhor Jesus, depois de poder ter seu relacionamento restaurado com o Senhor Jesus, renovado a sua declaração de amor com o Senhor Jesus, ele diz: o Senhor sabe que eu te amo acima de todas as coisas. E agora Pedro está pronto a ir até o final, e cumpre na vida de Pedro aquela primeira sua promessa: eu vou com o Senhor para onde for preciso. Queridos, nós precisamos renovar os nossos compromissos pessoais. E eu queria que você trouxesse ao seu coração e à sua alma qual foi o momento na sua vida e na sua história que você teve um momento de maior consagração e dedicação a Jesus. Sabe aquele tempo e aquele momento especial que você diz: Senhor Jesus, pode me mandar para onde for, me ordena fazer o que for, eu estou pronto, eu estou à disposição. E certamente que todos nós já tivemos alguns momentos muito especiais no nosso relacionamento com Deus, de dedicação, de consagração, de santidade pessoal, de uma devoção na leitura da palavra de Deus, no tempo da oração, momento que você lembra com saudade, dizendo: poxa, naquele tempo, nossa, naquele tempo eu era muito mais crente do que eu sou agora. Eu queria que você trouxesse isso para a sua mente, que você trouxesse isso para o seu coração, e você dissesse para o Senhor: Senhor, aquele tempo, como foi especial aquele tempo. E eu queria que você respondesse ao Senhor Jesus, da mesma forma como Pedro: Pedro, tu me amas? Senhor, o Senhor sabe que eu te amo, e que eu te amo acima de todas as coisas. Nós vamos cantar, quero convidar o pessoal do louvor mais uma vez, cantar mais um hino, e que nos traz esse desejo de, não o desejo, mas o reconhecimento do quão importante, o quão precioso é o Senhor Jesus para nós, e tudo aquilo que Ele faz em favor da nossa vida. E a partir disso, queridos, temos essa disponibilidade para dizer: o Senhor sabe que eu te amo, e eu te amo acima de todas as coisas. Vamos cantar mais esse cântico, e vamos, enquanto nós cantamos, eu queria que você orasse, você falasse com o Senhor, né? Qual é a sua resposta de amor ao Senhor Jesus, e o que isso significa de forma prática na sua vida, na sua caminhada com o Senhor Jesus. Vamos ficar em pé para nós cantarmos. Aos
Tu és muito mais do que eu posso expressar. Oh, Santo Deus, quebra o vaso de alabastro. Sob o Deus que sabe me maravilhar. Louvado seja. Deus eterno, o Senhor escutou a nossa oração, a oração de cada um de nós, a oração pessoal, e o Senhor sabe que nós o amamos, e nós queremos viver firmados nesse relacionamento de amor, do amor do Senhor para conosco, que nos deu vida e vida eterna, mas de uma vida também em que nós o amamos acima de todas as coisas, como expressão da nossa gratidão e do nosso reconhecimento do quanto o Senhor é bom para conosco. No nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Podem se assentar, queridos, por favor. Nós do Paraíso Kids, apesar de estarmos em um número mais reduzido, preparamos uma apresentação que vai nos relembrar de tudo aquilo que Cristo sofreu por nós na cruz. E nós sabemos que a Páscoa nos fala muitas coisas e nos traz algumas mensagens. Então, agora eles vão falar um pouquinho do que a Páscoa fala. A Páscoa fala do plano perfeito que o nosso Deus projetou para oferecer perdão ao pecador. Desde o princípio, lá no Jardim do Éden, Adão e Eva pecaram e perderam a paz com Deus. Mas Deus fez a promessa de enviar seu Filho perfeito, o Príncipe da Paz, para sofrer a punição no lugar do pecador, oferecendo perdão e reconciliação. Jesus é o pão da vida, o pastor supremo, ele nos oferece a paz. A Páscoa fala da renúncia do amado, fala da angústia no Getsemane, da alma que foi atingida pelo amargo abandono de seus amigos discípulos, da alma aflita por causa das afrontas da autoridade. A Páscoa fala do sacrifício de Jesus, que se entregou e suportou sozinho a justiça divina. Jesus sofreu a sentença no sinédrio e a separação de Deus Pai. Ele foi o nosso substituto na cruz, derramando seu sangue para nos purificar do pecado. A Páscoa fala da conspiração de Judas, da coroa de espinhos, das chicotadas, do longo caminho até o Calvário, onde foi crucificado. Foi na cruz que Jesus disse: "Está consumado". A cruz de Cristo fala da sua compaixão. A Páscoa fala da obediência de quem foi comparado como ovelha indo para a morte. Fala da oposição que Jesus sofreu. Fala da oração intensa no jardim e de como ele se deu como oferta pelo pecado. A Páscoa fala do amor de Deus ao enviar seu Filho amado para assumir nosso lugar. Fala da autoridade de Deus sobre a morte, quando ressuscitou a Jesus. Fala que o arrependimento é necessário. Fala que precisamos sempre nos lembrar do sacrifício de Jesus, o qual nos concede perdão, paz e vida nova com Deus. Derramou de forma tão sofrida, foi pra me salvar.
Como é gostoso o chocolate, faz lembrar o coração que se hoje eu tenho a melhor parte é porque Jesus é bom, bom, bom. Que legal o coelhinho, 1, 2, 3 ovinhos para mim. Mas o Rei Jesus sofreu sozinho pro meu doce não ter fim. No alto da colina conquistou meu coração. O amargo fel provou por mim, pra Páscoa ser tão doce assim. No alto da colina conquistou meu coração. O amargo fel provou por mim, pra Páscoa ser tão doce assim. Como é gostoso o chocolate, faz lembrar o coração que se hoje eu tenho a melhor parte é porque Jesus é bom, bom, bom. Que legal o coelhinho, 1, 2, 3 ovinhos para mim. Mas o Rei Jesus sofreu sozinho pro meu doce não ter fim. No alto da colina conquistou meu coração. O amargo fel provou por mim, pra Páscoa ser tão doce assim. No alto da colina conquistou meu coração. O amargo fel provou por mim, pra Páscoa ser tão doce assim. Pra Páscoa ser tão doce assim. Pra Páscoa ser tão doce assim. As crianças, elas aprenderam algumas verdades, mas, com certeza, assim como eu, elas amam chocolate. E é errado comer ovos de Páscoa na Páscoa? Ufa, ainda bem que não. É errado eu gostar de ver o coelhinho da Páscoa? Ou a coelhinha? Não. Mas esse é o real sentido da Páscoa? E qual é o real sentido da Páscoa? A morte e a ressurreição de Jesus. Bem ensaiados. Assim como as crianças, eu espero que vocês, adultos, tenham essa verdade gravada no coração de vocês. Sim, Jesus morreu, mas Ele vivo está. E essa deve ser a nossa esperança. E a esperança de que um dia Ele vai voltar para buscar a sua igreja. Então, essa deve ser a nossa verdadeira alegria na Páscoa. Feliz Páscoa!
Meus irmãos, eu tenho 2 avisos. Domingo que vem começa a IBD dos jovens, ok? Então aqui vai para todos os jovens. Nós vamos falar sobre o livro de Eli. Olha que invocado nossa propaganda, hein? Se você já assistiu o filme, você sabe que diz respeito à Bíblia. Então nós vamos estudar a formação da Bíblia, o que é inspiração, o que é revelação, como se formou o cânon, essa seleção de livros, por que ela é inspirada, da onde veio, por que nós cremos na Bíblia e não no Alcorão, por que a Bíblia e não José de Alencar, porque justamente esse livro, e da onde vem essa autoridade. Então, tá curioso? Venha, essa aula da IBD vai ser interessante. Um segundo aviso, não tem ainda a imagem, mas está no Conexão, é que dia 29, sábado, às 7h30 aqui na igreja, e isso está aberto para a igreja, nós vamos ter uma reunião especial dos jovens, e nós vamos falar sobre a crucificação, o processo, a história da crucificação, como ela surgiu, da onde ela veio, como ela começou e o seu desenvolvimento, e o processo, como era feito. E também alguns aspectos médicos, na verdade, o que acontece no corpo humano, as causas da morte. Gente, é muito interessante, legal, muito relevante. Eles estão convocados, a igreja também está convidada.